o sonho de um menino que construiu seu destino e juntou outros meninos para o sonho realizar. Sem limite para sonhar, trabalhei com muito amor. Obrigado ao meu Senhor, cheguei onde quis chegar. E agora quero mostrar onde tudo começou. Olá pessoal, eu sou Carlinhos Melo, sou filho de Agostinho Ferreira de Melo e Dona Antônia Fernandes de Melo, seu Agostinho e Dona Nezé. Nasci no sítio Ichuí, distrito Codiá, Senador Pompeu, com muito orgulho. Estou aqui para contar e compartilhar com todos parte da minha história, da família Melo e de todos aqueles que dela fizeram parte. Nesse documentário, vocês vão conhecer tudo sobre as bandas Irmão do Ichuí, Banda Os Nativos, Forró Galope, Forró Moleque, Forrozão Sacudido, Forró Nativo e Forró Olho no Olho. Vão ficar sabendo tudo sobre o forró de antigamente. Quem era o sanfoneiro daquela época. Vão ficar conhecendo colegas que passaram por todas as bandas e muita coisa boa. Olá amigos, aqui quem fala é Olinda Barros, sou radialista, promotor de eventos e nesse meu depoimento eu quero falar um pouco sobre a família Melo. Essa família de músicos, de grandes profissionais, pessoas honestas, gente boa. E eu quero aproveitar e fazer uma pergunta para o meu amigo Carlinhos Melo. Carlinhos, a musicalidade da família Melo é recente ou já vem de longe? Já existia músicos na família de vocês há muito tempo? Forte abraço, irmão! Valeu, Olinda. Olinda, tinha assim, meu pai tocava sanfona, tocava pandeiro, tocava zabumba. Tizuca tocava zabumba, tocava pandeiro. Tia Maria tocava sanfona, tocava violão. Tia Helene tocava zabumba. Lembro do Tia Antônio nos ensaios, começando, mas tocando sanfona. Todos amadores. Olá, me chamo Aloysio Lima, publicador há mais de 25 anos aqui em Senador Pompeu. E hoje sou um microempresário. Pergunta ao meu amigo Carlinhos Melo. Carlinhos, como surgiu essa ideia de você criar o primeiro grupo musical Irmão do Ichuí no município de Senador Pompeu? Aloysio, meu irmão, muito obrigado pela pergunta. Era assim, quando eu ia para as festas, eu ia para observar. Por quê? Já tinha o sonho de montar um grupo para mim, um forró pé de serra. Então, segundo, eu ainda menino, mas eu lembro que eu me preocupava com a minha família. Lá nós éramos 9 pessoas. Só meu pai trabalhava e ganhava dinheiro. A gente trabalhava, mas só ajudando a ele. Então eu ficava imaginando, vou arrumar alguma coisa para ganhar dinheiro e botar meus irmãos a trabalhar, pelo menos os mais velhos. A coisa foi se intensificando quando veio, depois de idas e vindas, o senhor Benedito Basílio da Silva, conhecido como Bené ou Seguindo o Ichuí. Um grande sanfoneiro, carismático, gente boa e depressa conquistou a região. E ele ia tocar e eu às vezes ia com ele para as festas. Levava ele no varão da bicicleta, Tizuca levava sanfona em outra bicicleta, Zezinho ou Heleno levava em outra bicicleta o resto das coisas. E eu passava a noite só olhando eles tocar. Quando era depois de meia-noite, eles davam triângulo, zabumba, tocar um pouquinho, tocava ruim, acanhado por ali, mas tocava. E isso era o incentivo que faltava para eu seguir na música. Oi gente, me chamo Aline Gugel, sou cantora, radialista, atualmente na emissora Rádio Sertão Central AM de Senador Pompeu, e eu gostaria de fazer uma pergunta ao meu amigo Carlinhos. Carlinhos, muito se ouviu falar no grupo Irmãos do Ichuí. Sabemos que ele era formado por você e pelo seu irmão Guto Melo, mas haviam outros 2 irmãos de outra família. E a pergunta é, como vocês se conheceram? Conta aí pra gente. Meu abraço, Aline Gugel. Obrigado pela pergunta. Eu vou lhe responder como nós nos conhecemos e como tudo começou. Meu pai e minha mãe tinham uma grande amizade com Geraldo Bernardo e Dona Ziza, pai de Neto, Salles e Gilvan.
Os meninos tocavam e sempre que podia, eu e Guto, a gente ia pra casa deles e chegava lá. Neto pegava a sanfona, Gilvan pegava um pandeiro, Guto pegava um zabumba e eu um triângulo. A nossa diversão era essa, o dia todo tocando. Logo imaginei, vou convidar os meninos para montar um grupo, pé de serra pra gente, um grupo musical. Então, fiz o convite, Gilvan de pronto aceitou. Agora, Neto pediu para pensar, mas logo deu a resposta que daria certo. Então, fomos comprar o equipamento. Olha o equipamento, eu comprei um Delta de 100, um amplificador, para quem conhece, de 100 a bateria. Mandei fazer 2 caixas de som de madeira. Comprei 2 microfones, esses que a gente usa em karaokê. Guto comprou um zabumba, Neto e Gilvan já tinha sanfona e um pandeiro. E daí nós começamos a montar o repertório. E em pouco tempo nós estávamos tocando com o nome musical Os Irmãos do Exuí. Isso em 1983. Passaram-se algum tempo e Neto teve problema de saúde. Quando o Neto tinha problema de saúde, a gente procurava Antônio Batista ou Luiz Batista para ficar no lugar dele. Então, chegou o momento que Neto pediu para sair. Gilvan alegou que ia cuidar de outras coisas, também pediu para sair. A gente sabe que é porque ele era muito apegado a Neto. Então, procuramos Luiz Batista, que de pronto aceitou. Então, continuamos a tocar forró. Isso já com a participação de Beto Melo e Lucineide. Continuamos a trabalhar, mas já pensando em montar uma banda. Meu pai chamou a gente e falou: pense bem, é isso que vocês querem? Se é isso que vocês querem, então eu vou ajudar vocês. Pode contar comigo. Então, fui a Quixadá, no saudoso Dudu Viana, comprei os equipamentos e instrumentos necessários para montar a banda. Então, contratamos músicos e começamos a montar repertório. E em 1985 começava Banda Os Nativos. Morando no sítio em Chuí e sentindo a necessidade de mudar para a cidade, pois lá não tinha telefone, fomos contratados para tocar a campanha do senhor Marconi Borges. Então mudamos de vez e montamos a sede da banda na rua Francisco Leandro, ao lado do CSU. Isso no ano de 1988. Compramos uma linha telefônica e daquele dia em diante passou-se a ter um contato. E as coisas foram acontecendo. E continuamos trabalhando e 10 anos depois, 1998, gravamos o primeiro CD dos Nativos na EDS Studio em Juazeiro do Norte. Lançado 14/11/1998 no balneário São José. E continuamos trabalhando e Ed Carlos foi contratado pela banda Cavalo de Pau. No seu lugar, contratamos o grande sanfoneiro Valcido Acordeon, que passou mais ou menos 6 meses na banda e foi para outro projeto. Então, começamos a procurar outro sanfoneiro. Conversando com Ed Carlos, ele falou: se concordarem em investir mais na banda, eu volto. Então, voltou. Poucos dias depois, Emanuel lhe ligou, oferecendo uma vaga para mastruz com leite. Então, ele pensou e recusou a proposta. Então, Emanuel lhe falou: Ed Carlos, eu vou dar a gravação da banda de vocês. Agora, não dou com o nome Os Nativos, porque já existe outra banda registrada com esse nome. Então, mude o nome e eu dou a gravação do CD. Intensificaram-se as discussões. Continuar com o nome Os Nativos ou mudar e gravar pela Som Zoom. Então, ganhou a segunda opção. E em 2002, Forró Galope gravava seu primeiro CD com o título Luz do Sol pela Som Zoom. CD gravado, a banda teria que obedecer a alguns critérios, como percentual de contrato fora do estado e mudança de alguns componentes para que fosse dada uma conotação de banda nova. Então, para que não ficasse ninguém de fora, a maneira que nós encontramos
foi montar outra banda. E montamos a banda com o nome Forró Moleque. Então, eu e Ed Carlos coordenávamos Forró Galope. Guto e Beto coordenavam Forró Moleque. Tudo meu no grupo, sem ter diferença de nada. Dois coordenavam uma banda e dois coordenavam outra. E a coisa andava até que direitinho. E começou a aparecer muitos contratos. O que acontecia? O ruim da coisa. Só tinha um som para as duas bandas. Som para aluguel só existia em Quixadá ou Iguatu. E a gente ia levando. Quando dava para conciliar as duas coisas, tudo bem. Quando não dava, alugava som. Até que um dia, num evento tradicional da região, nós contratamos um som de Quixadá e o inesperado aconteceu. Chegou todo mundo, menos o som. E nós tivemos que pagar toda a despesa do Promoveste. Então, reunião. E na reunião ficou decidido que iríamos parar Forró Moleque. Eu tinha uma sociedade com Elânio Lima numa rádio comunitária. E Guto conversando com Elânio, disse: Elânio, por que vocês não ficam com a banda tem não sei quantos shows para tirar e vai ser cancelado. Aí o Elânio me procurou: Carlinhos, o Guto está oferecendo a banda tem vários shows, eu tenho uma parte de som, tu arruma outra aí, a gente dá um jeito e vamos ficar com a banda. Eu não queria deixar Galope porque eu estava empolgado, uma expectativa muito boa com a banda realmente a banda muito boa, um CD novo, então eu estava empolgado. Mas diante da circunstância, eu aceitei a proposta. Então, daquele dia em diante, Forró Galope passou a ser coordenada por Guto, Melo, Beto e Ed Carlos. E em 2006 gravaram o seu primeiro DVD. Então, voltando para Forró Moleque, fomos tentar registrar a banda. Nem pensar, não dava. Então, procurei outro nome. Eu tinha na minha cabeça o nome Forrozão Sacudido. Tinha um impasse, Elano não gostava. Mas de muitos diziam: o nome é bom, o nome é comercial, tal. Até que enfim ele aceitou. Trabalhamos mais ou menos uns 2 anos. A banda era formada quase na sua totalidade de músicos de fora. Então, cheguei a ter final de semana 18, 20 pessoas em casa. Então, tudo em cima de mim. Ela já tinha o trabalho dele no mercantil e sobrava tudo para mim. Então, eu e a dona Neide trabalhando muito. E começou o estresse entre nós dois, e o negócio ficando pesado. Eu vi que não dava mais de conta. Chamei a Elane e falei: Elane, eu vou fazer um curso em Fortaleza. Na realidade eu fiz o curso, mas eu queria sair mesmo da banda, porque vi que não dava de conta. Era muita coisa. Então, eu vou fazer o curso em Fortaleza e você pode tomar de conta da banda. Aí fui para Fortaleza. Quando eu voltei de Fortaleza, as bandas trabalhando, Sacudido e Forró Galope. Vez em quando eu ia uma festa com uma, ia com a outra, para me divertir. Só que o inesperado aconteceu. A vontade de trabalhar de novo com banda. Só que confesso que o medo era maior do que a vontade. Só que eu imaginei: vou montar um grupo pequeno, de qualidade, e vou trabalhar. Eu pego um gancho da banda que está parada e vou trabalhando, enquanto as coisas acontecem. E montei Forró Nativo. Trabalhamos por um bom período na região, somente na região. Naquela época não existia grupo para todo lado, não existia. Ou era banda grande, ou era forró pé de serra, sanfona, zabumba e triângulo. Então, para a época, a gente era um pouco exótico, diferente. Logo eu, que já vinha de 2 bandas grandes, Forró Galope e Forrozão Sacudido, com 10, 12 pessoas no palco, não era nada fácil aceitar um grupo, por melhor que seja. Então, continuamos trabalhando. Meu pai, que nunca se conformou com a separação da gente, desde o Forró Moleque, chamou para a reunião e falou: eu queria que vocês voltassem a trabalhar junto. A coisa não é boa para uma banda, imagine para 2. Tentei argumentar com ele: pai, dá certo sim. A gente trabalha com banda separada, mas a gente trabalha com promoção junto, um ajudando o outro. Dá certo sim. Os meninos concordaram. Mas ele disse: eu queria que vocês voltassem a trabalhar junto
e levantou-se. Então, não atender ao pedido de uma pessoa que fazia tudo por a gente era impossível. Então, eu disse, pai, é assim, eu tenho uns contratos para cumprir, agora, a partir de hoje, eu não fecho mais nenhum contrato. Claudinei e Carlos Ney, volta para Galope e eu estou pronto para ajudar na hora que precisar de mim. Estou tentando o registro de uma banda. Se o nome sair, aí eu vou montar minha banda. Se não conseguir o registro do nome, os meninos ficam aí até quando eles quiserem. Então ele aceitou. Passaram-se mais ou menos uns 3 anos, aí saiu o deferimento da marca Olho no Olho. Aí começamos a procurar músico. Fiquei sabendo que os meninos da Destaque estavam com o mesmo problema que a gente teve com o nome, Bandas Nativas. Então fui até lá e fiz uma proposta para eles, para nós trabalhar o nome Olho no Olho. Proposta essa que foi prontamente aceita. E nós começamos a ensaiar para um CD promocional. Só que voltando um pouco, com 90% da documentação pronta, eu e Carlos Ney já tinha procurado compositores da região e já tinha conseguido música para gravação do primeiro CD da banda. Então começamos a trabalhar e gravando ao mesmo tempo o CD volume 1 do forró Olho no Olho. Isso no ano de 2013. E continuamos a trabalhar. Todo mundo sabe que banda tem altos e baixos, períodos bons e períodos ruins. Como é de conhecimento de todos, 2014, 2015, comecinho de 2016, nós passamos por a maior recessão do nosso país. Não tinha nada bom para ninguém. E os meninos da Destaque, eles tinham um nome na região. De vez em quando, uma pessoa que tinha feito uma inauguração de um clube, alguma coisa assim do tipo, procurava eles e queria que fosse com nome e tal. E eu chamei Titico e falei para ele, Titico, só valeria a pena vocês sair da cidade de vocês, do projeto de vocês, se tivesse ganhando muito dinheiro. Se vocês quiserem voltar para o projeto de vocês, fique à vontade. Se quiser continuar, nós continuamos. Agora, se vocês quiserem voltar, pode voltar, eu estou aqui, eu quero o melhor para vocês. Então, eles resolveram a voltar para o projeto deles, não mais com Destaque, e sim com Coração Forrozeiro. Estão trabalhando até hoje, desejo boa sorte para vocês. E nós continuamos, procuramos alguns músicos de fora, mas a grande maioria da cidade. E fomos entre altos e baixos até comecinho de 2020, com a chegada da pandemia. Sem citar nome, eu gostaria de agradecer aos cantores e cantoras, dançarinos e dançarinas, a todos os músicos, produção desde a segurança, a equipe de montagem, aos iluminadores, aos técnicos de som, aos donos de clube, aos compositores, aos motoristas, aos empresários, aos divulgadores e, de uma maneira em geral, aos forrozeiros. Tem 4 pessoas que eu preciso falar o nome: Dona Nezinha, Dona Neide, Dona Nice e Dona Juscelia. Essas pessoas que ficaram na cozinha fazendo a comida de todo mundo. Eu pedi, até implorei, por uma foto para ficar de lembrança. Infelizmente, muitos não foram encontrados, outros não mandaram as fotos. Então, vamos recordar. Sua história respeitada continua linda, berço do progresso, antiga Humaitá, preservando a história do nosso sertão, a seca e o campo de concentração. Avante, senador Pompeu, a natureza fez essa escultura, açude
fato é vida pura. Esse é meu sertão do Ceará, rico em cultura popular, terra de um povo trabalhador. A história superando gerações, os famosos casarões, senador Pompeu de tradições. Essa é uma homenagem do forró, olho no olho, a senador Pompeu. Viva a linha férrea que trouxe riqueza. Rio Banabuio, obra da natureza. Eu sou Rivanberg, sou compositor, cantor, atuante hoje como radialista na 97 FM na Paraíba. As minhas andanças como cantor de banda, fui parar em Senador Pompeu, lá fiz grandes amigos e dentre esses grandes amigos existe um chamado Carlos Melo, um grande amigo que tem até hoje dentro do meu peito. Agora, Carlinhos, eu queria que você me respondesse aí 3 itens, uma grande alegria, uma grande tristeza e uma grande decepção. Olá, Bergão, meu abraço a você, muito obrigado pela pergunta. Irmão, eu vou começar pela alegria. A gente tem bastante alegria. Agora, se tratando de banda, uma das grandes alegrias foi quando nós ganhamos um prêmio em Quixadá, 1999, com a música Livre pra Voar, como a mais executada do Sertão Central. Uma tristeza, sem ser material, a perca do meu pai e minha mãe. Foi de amargar, difícil. Agora, no material, eu vou nomear a virada do ônibus. Isso em 12/3/1997. Todo mundo sabe que ônibus hoje você encontra qualquer barreira por aí. Estão dando igual a jumento, só para criar. Mas na época, há 20, 30 anos atrás, além do valor material, a importância para a banda era muito grande. Então, viramos o ônibus e transformou ele numa sucata. Então isso pra gente foi uma grande tristeza. Uma decepção, eu vou nomear a primeira viagem para São Paulo. Por quê? Porque nós depositamos uma grande esperança nessa viagem. Essa viagem, pra gente era tudo. E acabamos dando com os burros na água, com cangaia, cambito e tudo. Todo tempo quando houver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de repouso. Olá pessoal do Senador Pompeu e região, sou Tony Barreto e hoje eu quero fazer uma pergunta pro meu grande amigo, mestre Carlinhos Melo. Carlinhos, como é que o pessoal fazia para ter cerveja gelada nos forró de antigamente? Porque não tinha energia nos interior e a cerveja era gelada demais. Amigo Tony Barreto, valeu, obrigado pela pergunta. Irmãozinho, era assim, você tinha a opção de tomar cerveja quente ou cerveja mais quente ainda. É brincadeira, mas era assim. A bebida quente era normal, como hoje. Agora a cerveja, o refrigerante, colocado num canto de parede, colocado areia em cima e molhado com água. Deixar ensopado lá de um dia para o outro. Ainda tinha gente que dizia, a cerveja tá gelada, viu? Não tinha muita opção não, era desse jeito. Sou Luiz Faustino, radialista, moro em Senador Pompeu, estado do Ceará. Trabalhei na Rádio Sertão Central AM 1570 e FM Humaitá 87,9. Agora eu quero perguntar aqui ao meu amigo Carlinhos Melo, como era feito a segurança das festas antigamente? Meu amigo Faustino, obrigado pela pergunta. Naquela época, a grande maioria dos homens andava armado. Quem tinha condições, arma de fogo. Quem não tinha, faca na cintura. Então,
Eu falei há pouco que somente as pessoas respeitadas faziam festa. Antes de começar o evento, o proprietário do salão subia no tamborete, para quem é do sertão sabe o que é um tamborete, e falava: pessoal, eu gostaria de pedir a todos, quem tiver armado, que me entregue as armas. Vamos abrir um parênteses aqui e dizer que nem todo mundo entregava, mas a grande maioria entregava sim. Então continuava o dono da festa: quem veio para brincar, vai brincar até o dia amanhecer. Agora, quem veio para fazer confusão, aí mostrava para um pé de pau que tinha assim do lado. Quem veio para fazer confusão, vai ser amarrado naquele pé de pau e só vai ser solto quando o dia amanhecer. Naquela época, existiam famílias respeitadas. E o dono da festa chamava aquela família e aquela família tomava de conta ali da segurança. E ai daquele que ousasse a desrespeitar. Fala, Carlinhos Melo, aqui é DJ Gigante D2. Carlinhos, naquela época não tinha clube, certo? Então, como era feito a cobrança dos ingressos? Fala aí, capitão. Valeu, DJ D2, obrigado pela pergunta. Era assim: o salão, a casa, a calçada, o ambiente da festa era liberado. Todo mundo chegava, que a festa começava e todo mundo caía dentro. Então, logo em seguida, vinha um homem, geralmente um homem ou uma mulher, parando o casal e recebendo dinheiro. Somente o homem pagava, naquela época chamava-se cota. Então, o homem recebia e a mulher colocava uma etiqueta ou um pedacinho de pano na camisa dele, ou então pintava a unha de esmalte. Somente o homem pagava, mas a dama era alertada que não poderia enjeitar cavalheiro, sob pena de ser até retirada do salão. Meu nome é Vilmar Butão, eu fui locutor por muitos anos. Hoje sou diretor comercial administrativo da Rádio Sertão Central AM da cidade de Senador Pompeu, aqui no estado do Ceará. Eu pergunto, Carlinhos, como eram feitas as festas anteriormente, Carlinhos, e como se dava a questão da divulgação? Meu amigo Vilmar Butão, obrigado pela pergunta. Vilmar, eu vou falar do forró lá pelos anos 70. Foi quando eu comecei a frequentar festa. Então, naquela época, somente as pessoas respeitadas faziam festa. Na sua grande maioria, em datas comemorativas, como São João, São Pedro, Santo Antônio, Passagem de Ano, Festa dos Caritas, Sábado de Aleluia e assim por diante. Então, um ano antes, todo mundo já sabia quem iria fazer aquela festa. Então, na época não tinha rádio local para divulgar, não tinha cartaz, muito menos internet. Então, toda a divulgação era feita boca a boca. Olá pessoal, eu sou Cláudia Feitosa, sou locutora, trabalho na Rádio FM Humaitá, de Senador Pompeu. Gostaria de perguntar ao Carlinhos Melo quem foram os sanfoneiros dos anos 60 e 70. Um grande abraço. Obrigado, Claudinha. Naquela época, não tinha como sanfoneiro fazer divulgação. A gente ficava restrito a conhecer o sanfoneiro daquela região, porque não tinha como ser divulgado. Mas eu vou falar alguns nomes aqui que eu conheci e que eram conhecidos na região. Então vamos lá os nomes: Zé de Salles, Salim, Chico Américo, Luiz Batista, Antônio Batista, Antônio Américo, Chico Ventura, Chico Américo, Chico Maneiro, de Assis, Piaba, França, Agostinho do Leó, meu pai, Neco Pires, Irajá, Chico Américo, Chico Aristide, Codó e Zé Maria. Esses foram os sanfoneiros que eu conheci, alguns só ouvi falar, e que fizeram a alegria de muita gente.